Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje o Senhor me concede um tema muito maravilhoso para todos nós, uma palavra tocante e que verdadeiramente expressa o que diz Lucas 1:37, que diz que nada para o Senhor é impossível. Glória a Deus. E o título da palavra que o Senhor me concede hoje é: a graça de Deus, ela não depende de merecimento, mas de reconhecimento e arrependimento diante do Senhor. E quando o Senhor me dava essa reflexão de hoje, Ele me fez vir à minha mente uma pergunta que com certeza existem pessoas que a fazem. E a pergunta é, certamente pessoas dizem assim com elas mesmas: será que eu, como uma pessoa que já errei tanto na minha vida, e que fui ruim mesmo para tanta gente, fiz tanta atrocidade, será que tem jeito para mim? E esta pergunta é um externar do interno de algumas pessoas deste mundo. Pessoas que erraram e continuam no erro, mas que querem mudar. Pessoas que não têm paz na sua consciência. Pessoas que às vezes estão detidas e que talvez esta palavra chegue a elas. Glória a Deus, que esse é o meu desejo, que a palavra do Senhor alcance a todos, porque todos precisamos dela. Pessoas que sabem que a conduta ou não é certa ou que não foi certa. Pessoas que talvez olhem e maneiam a cabeça e digam ou pensam dessas outras pessoas: para esse, para essa, não tem jeito, é um caso perdido e não merece nada de bom. E o que eu quero dizer aqui a princípio é que todo ser humano, vamos dizer assim, está na mesma balança diante dos olhos do Senhor. Ou seja, na verdade, ninguém merece nada assim da parte do Senhor, as suas beatitudes, as suas bênçãos e principalmente a salvação, porque de nós mesmos, do nosso próprio mérito ou do nosso próprio esforço, assim se fosse só por isso, não merecíamos a salvação nem as bênçãos de Deus, porque ninguém é capaz de pagar o valor equivalente que compensasse os seus próprios pecados. E por isso que também nós, como já temos uma natureza humana propensa a pecar, então o preço, glória a Deus, não seria o suficiente e nós não somos isentos da natureza pecaminosa, já nascemos com ela. Agora, a diferença é que os que estão se esforçando para o Senhor Jesus Cristo, então o pecado não domina tanto, não escraviza a pessoa, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda. Agora, no entanto, para as pessoas que pensam, como eu disse, e para outros que maneiam com a cabeça, olhando para esse tipo de pessoa que está assim, pessoas difíceis, e que acha que não tem solução, a boa notícia que eu te trago é que há solução se há uma segunda chance que o próprio Senhor dá para todos nós. Glória a Deus! Se há uma segunda chance, enquanto você tem fôlego de vida aqui nessa terra,
Eu quero lhe dizer que se você, qualquer um de nós, formos sinceramente diante do Senhor, há jeito, há solução, há uma segunda chance do próprio Senhor, sim, para nós. E eu quero começar lendo aqui Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Assim está escrito: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Ou seja, o pecado começou de quem? De Adão e Eva. E eles um dia morreram, pecaram, e assim é o que está reservado para toda a natureza humana, aqui fisicamente falando na terra. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só em Cristo Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça que veio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou, extravasou, excedeu, transcendeu 1000 vezes mais, incontáveis vezes mais, a graça de Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, nesse texto de Romanos, observamos aqui que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na sua morte de cruz, do Senhor Jesus Cristo imaculado, sem pecado, sem ser culpado e que pagou pelas nossas transgressões, pagou com a vida, para quê? Para que tivéssemos remissão, para que tivéssemos uma segunda chance, para que tivéssemos o que? O seu favor imerecido, que é o que se chama a graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela não depende de merecimento humano. Ah, porque é bonzinha, merece. Não. Mas de reconhecermos o poderio do Senhor Jesus Cristo, nos arrependermos de nossos pecados. E a excelente notícia que eu dou é que ninguém está fora do alcance do Senhor, nem da misericórdia dele. Todos nós estamos ao alcance do Senhor
e estamos ao alcance da misericórdia dele. Basta optarmos e buscarmos a ele, e ele nos perdoará, nos justificará, nos redimirá e fará de nós uma nova criatura e nos concederá com o seu poder uma nova vida, assim, uma vida diferente, abundante, uma vida honesta, uma vida, glória a Deus, na presença dele, pela sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. E para demonstrar a vocês mais claramente que há jeito para pessoas mais difíceis e que querem agradar ao Senhor e que querem mudar de vida, nós vamos ler um exemplo que está em 2 Crônicas, capítulo 33. Vamos ver a história de um homem chamado Manassés. E esse homem era um rei. Este homem, ele não era inocente acerca de ouvir falar do Deus verdadeiro, porque o pai dele era o rei Ezequias, aquele que adoeceu de morte e que o Senhor curou, aquele que orava ao Senhor. Então esse era o pai de Manassés. Mas Manassés, ele teve uma conduta totalmente oposta à do seu pai. E vamos ler aqui 2 Crônicas 33, onde vocês irão observar o relato de uma pessoa difícil, de uma pessoa que cometeu atrocidades, mas que para ele teve jeito e que o Senhor o perdoou e abençoou este homem. Vamos ver aqui. 2 Crônicas 33, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Quantos anos ele começou a reinar? Com 12 anos. Uma criança, um menino, mas foi a idade que ele começou a reinar. Versículo 2, aí aqui começa a mostrar as obras de Manassés, que é que ele fez durante a vida dele, para ser considerado uma pessoa bem difícil. Diz aqui: e Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Manassés tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, levantou altares a Baalins, que significava outros deuses, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Quer dizer, ele se prostrava diante de estrelas, diante de sol, diante de astros, menos do Senhor que fez todas essas coisas. E edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém somente estará o meu nome eternamente. Então, quer dizer, na casa de Deus ele profanou e ali fez altares a outros deuses, aos deuses que ele queria fazer. E vamos ver mais adiante as obras deste homem. Ele fez, versículo 6, também passar os seus próprios filhos pelo fogo, no vale do filho de Imnom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira do próprio Deus. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa do Senhor nosso Deus, da qual o Senhor tinha dito a Davi e Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Então quer dizer, aquela casa, o templo do Senhor, que Davi
sonhava em construir para o Senhor, mas o Senhor falou a Davi que não era ele que construiria, porque ele tinha sido um homem sanguinário, ele tinha derramado muito sangue nas mãos, mas o seu filho Salomão construiria. E Salomão construiu, o Senhor aceitou aquela casa. E o Senhor disse: aqui o povo clamará a mim, somente a mim, esta casa é dedicada a mim para sempre. Então, quando chegou o tempo de Manassés, ele, ali dentro da casa do Senhor, ele levantou altares para outros deuses. E aqui diz mais: e quando o Senhor dizia, versículo 8, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra, que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés, ou seja, que foi o Senhor que tinha dito ao povo: olha, se vocês continuarem na minha presença, adorarem somente a mim, que sou o Deus verdadeiro, eu não vou arredar o pé daqui de Israel, ou seja, o meu olhar, a minha misericórdia, o meu cuidado, o meu amor e as minhas bênçãos estarão sobre vocês. Porém, no tempo de Manassés, ele além de errar, ele fez o povo errar, como diz aqui versículo 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor tinha destruído, há tempos atrás, a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra, porque faziam atos abomináveis aos olhos do Senhor. Depois o Senhor também destruiu os amalequitas, porque os amalequitas também faziam obras abomináveis. E aqui está dizendo o texto que Manassés, ele fez errar a Judá de uma forma, e todo o povo de Jerusalém, ele fez esse povo errar de uma forma a qual excedeu. Foi pior do que os pecados destas nações que o Senhor havia destruído diante do povo de Israel. Então, quer dizer, como era a conduta deste homem? Era bastante difícil. Ele, além de ser um idólatra, porque ele queria e com todo prazer, ele profanou a casa do Senhor, ele se envolvia com todo tipo de feitiçaria, misticismo, demonismo, adivinhações, agouros, tudo que desagradava ao Senhor, ele se envolvia e era com prazer e conscientemente mais. Ele pegou os próprios filhos da carne dele e passou todos a fogo, e um dos deuses que, na época, recebia sacrifício de crianças, era o deus ali, o Quemós, ali dos Moabitas. Então, este homem era assim. Ele não poupava ninguém e fazia como bem queria. Ao passo que o seu pai, o pai dele temia o Senhor. O pai dele recebeu uma cura do Senhor. O pai dele foi abençoado pelo Senhor, mas ele decidiu andar neste tipo de vida. E para começar, o nome Manassés significa-se esquecendo. E realmente, se ele não se esquecia do Senhor, ele fazia tudo para esquecer e para ter uma vida completamente deliberada e completamente distante, que não tivesse nada a ver com os preceitos do Senhor, nem com a vontade do Senhor. Então, este era o comportamento de Manassés. Um caso que aos olhos humanos, quem olhasse dizia assim: esse aos olhos do Senhor, o Senhor deve estar muito irado com ele, ele já está condenado. Mas acontece que, como eu disse, enquanto temos vida, e Manassés na época tinha vida, ninguém está fora do alcance do Senhor, nem da sua misericórdia. Agora, desde que vá até o Senhor, glória a Deus. Aí a Bíblia diz aqui, versículo 10, e falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não deram ouvidos. Quer dizer, o Senhor falou com Manassés.
o Senhor falou com o povo e dizia: olhe, não façam isso. Olhe, não andem nesses caminhos. Quer dizer, o Senhor falou com eles, estendeu a longanimidade para eles, foi paciente com eles, deu muito tempo para eles e para Manassés, esperou por Manassés, preservou a vida de Manassés e com certeza olhava para Manassés todos os dias para ver se via nele um arrependimento, um remorso de pesar para o arrependimento e não só um remorso de que fez algo errado e voltar a fazer errado. Mas o Senhor, a Bíblia diz aqui, que não encontrou esse tipo de coisa na vida de Manassés. Então o Senhor falou muito com ele. E o Senhor fala hoje conosco? Fala. Eu vou te dizer. O Senhor fala através de um louvor quando você vai para sua casa, às vezes mora perto de uma igreja, ou alguma casa põe um louvor e você não quer saber. Às vezes você acha um folheto no chão, Deus falando com você e você não quer saber. Às vezes tem pessoas que têm parentes, mães, pais, que são da igreja, que oram pelos seus filhos e eles não querem saber do Senhor. Querem viver como querem viver, porque todo ser humano, se não tiver no mínimo o temor do Senhor, todos estão propensos a pecar mesmo e fazer atrocidade. Ninguém está isento disso. Mas a gente vê aqui no exemplo de Manassés que ele fazia mesmo, como diz, com prazer, que ele queria mesmo aquela vida. Então, o que é que aconteceu? O Senhor falou muito com Manassés e ele não deu ouvido. Então, chegou o momento do Senhor ter um acerto de contas com ele. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, ou seja, sobre Manassés e sobre Judá, Israel, Jerusalém, o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Ou seja, levaram ele de forma forçosa, amarraram ali em cadeias, talvez em grilhões e correntes, não é? E o arrastaram ele até a Babilônia. E ele quem? Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, mas não eram os deuses que ele inventou de adorar, não era o sol, nem a lua e as estrelas de se prostrar. Ele aqui adorou ao Deus o qual ele ouvia falar de seu pai. O Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então aqui diz que ele orou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, ou seja, o Deus do rei Ezequias, que era pai dele. E ele fez oração, e Deus se aplacou com ele, e ouviu sua súplica, e tornou a trazer ele de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aleluia. Então, uma coisa eu quero dizer. O Senhor é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele nos abençoa, Ele abre portas, Ele tem poder de resolver problemas, dificuldades, o impossível Ele faz. Glória a Deus. E inclusive, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Como eu já disse, a misericórdia dele não está fora do alcance de ninguém. Manassés, angustiado, orou ao Senhor, se humilhou muito diante do Senhor, orou, e a Bíblia diz que o Senhor se aplacou com ele, ou seja, o Senhor, ele
estava muito aborrecido, muito irado com as obras e com Manassés, e de repente o Senhor se aquietou. E o que é que o Senhor fez? Colocou ele de volta no lugar dele, no lugar onde era dele, que ele era rei nesta época. E as últimas obras de Manassés, qual foi? Versículo 14, quando ele voltou para o lugar dele, para o posto dele, a Bíblia diz que ele edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale à entrada da Porta do Peixe, ou seja, ele foi, reconstruiu ali o muro. Versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, lançou para fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele ofertas pacíficas, ou seja, ofertas que agradaram ao Senhor, ofertas de paz, ofertas de arrependimento, de contrição e ofertas de louvor ao Senhor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Ou seja, eles aqui, mesmo que tivessem altares, mas agora só estavam fazendo sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, ao Deus vivo. E o resto, pois, dos atos de Manassés e sua oração, e as palavras dos profetas que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis. Ou seja, todos os atos ali de Manassés está aqui descrito na Bíblia, na palavra do Senhor, no livro de Crônicas e no livro dos reis. E eu quero dizer que nossa história, a nossa vida, também se há um registro diante do Senhor que mostra todas as nossas obras, todos os nossos atos. E a oração de Manassés para com o Senhor se aplacou para com ele. E todo o pecado e transgressão e os lugares onde edificou altos, bosques, imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito no livro dos videntes, ou seja, dos profetas. E dormiu Manassés com seus pais e o sepultaram em sua casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, quer dizer, quais foram as últimas obras de Manassés? Ele reconstruiu o muro, ele tirou o que era estranho da casa do Senhor, o que era mal, e ele consertou o altar do Senhor e se acertou com o Senhor. Então, o que nós podemos fazer para alcançar a misericórdia do Senhor? Quais são os passos, ou seja, quais são as atitudes da nossa incumbência? É nós procurarmos pelo Senhor, é nós confessarmos os pecados e deixar, como diz Provérbios 28:13, está escrito: o que confessa, o que encobre seus pecados nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que é também da nossa incumbência? Olhar na nossa casa, na nossa própria vida, para começar, o que é estranho, o que não agrada ao Senhor, e procurarmos nós mesmos melhorar nossos caminhos. E se nós não tivermos muito a compreensão do que precisamos melhorar, é pedir ao Senhor, porque Ele mostra. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, tirar de nós mesmos o que é estranho, que não agrada ao Senhor, isso ninguém pode fazer por nós, é nós mesmos. Glória a Deus. Para que o Senhor, Ele venha olhar para nós e assim, glória a Deus, vir a sua misericórdia mais ainda sobre nós, a sua misericórdia abundante. Porque a maior conversão e o maior milagre aqui em Manassés começou internamente, dentro dele. Quando ele esteve em perigo,
quando ele esteve ali aprisionado, um rei, que foi levado em cadeias, arrastado em grilhões. Então, o que foi que aconteceu? Veio um grande pesar sobre ele, uma grande tristeza. E essa tristeza não era superficial, era uma tristeza profunda que o conduziu ao arrependimento. Então, um milagre na vida de Manassés, glória a Deus, a graça de Deus, começou na vida dele a partir de dentro dele, para que viesse externar para fora. Porque a verdadeira transformação do Senhor, glória a Deus, não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ou seja, se no coração dele ele continuasse a não aceitar o que agradasse a Deus, mesmo que ele removesse ali da cidade o que não agradava ao Senhor, então, como diz, não teria sido verdadeira esta convenção de Manassés. Mas o milagre foi verdadeiro porque começou dentro dele. Ele, o próprio Deus, Deus e ele, mais ninguém, e ali preso. E ali se acertando com o Senhor, e o Senhor olhando para ele, e ouvindo e prestando atenção. E outra coisa, além do Senhor prestar atenção, que ele se humilhou muito, que ele chorou, que ele se angustiou, o Senhor sabe o aguilhão do futuro. E sabia que verdadeiramente ele tinha se convertido. Ou seja, um caso aparentemente perdido, uma alma, como quem diz assim, maniasse a cabeça e disser, tá sem jeito. Mas a misericórdia do Senhor alcançou aquele homem a tal ponto da graça de Deus, ela brotar dentro dele e ele buscar o Senhor. Então, o maior milagre na vida de Manassés foi o interno e depois refletiu no externo. As suas obras foi ele se consertar com o Senhor, consertar o altar, consertar ali, tirar os altares, as coisas abomináveis da casa do Senhor. E assim, glória a Deus, o restante dos dias dele foi em paz e o Senhor se aplacou. Ou seja, o Senhor se aquietou para com ele, não ficou mais irado com ele. Então, essa pequena reflexão de hoje nos traz esse riquíssimo aprendizado. Glória a Deus, a graça do Senhor, que é o seu favor imerecido, a sua misericórdia. Glória a Deus, ela está no alcance de todos. Está com vida? Glória a Deus. Não importa a sua vida, assim aos olhos do Senhor, não é tão escabrosa a ponto do Senhor não consertar, não é tão difícil a ponto do Senhor não realizar um milagre. Eu quero dizer que, a princípio, o maior milagre é a minha vida e a tua vida, nós estarmos vivos. E buscai ao Senhor, e Ele pode mudar, glória a Deus, a nossa vida, a nossa situação, perdoar os nossos pecados e nos abençoar. Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço, glória a Deus, ao Senhor por tudo, glória ao nome do Senhor, e que o Senhor nos ajude e nos abençoe, alcance o seu coração, a sua mente verdadeiramente, e que você se venha para o Senhor. Amém e graças a Deus.